tomar água gelada, comer salada crua à noite, isso realmente pode fazer mal? Como eu falei num post do Instagram, porque eu já fiz vários posts no Instagram, e aí as pessoas entram na caixinha lá nos comentários e começam a fazer essas perguntas. Será que é mesmo assim? Que eu sempre estou falando. Evitem alimentos frios, evitem tomar água gelada, evitem comer salada crua. E as pessoas, na verdade, acabam não entendendo muito bem a razão disso tudo. Então vamos lá. Por que a água gelada não é bem-vinda? Uma coisa que é importante, eu entendo a surpresa de vocês, porque eu também tive essa surpresa. Quando eu estava fazendo meu mestrado de medicina tradicional chinesa, a escola que eu estudava era uma escola dirigida por chineses, os professores eram chineses, quase todo mundo que trabalhava na escola era chinês, então a gente vivenciou muito essa cultura chinesa lá. E uma coisa que eu achei interessante, logo no início eu era só estudante, a gente só começa a observar, prestar atenção, né? Ver o que é que estava acontecendo. Era um curso de tempo integral, então a gente almoçava na escola, então sentava todo mundo numa mesma mesa para almoçar. E os professores sentavam com a gente também. E uma coisa que eu reparei era que todos os meus professores, tanto homens quanto mulheres, que sentavam para fazer a refeição com a gente, nunca tinham um copo de água com gelo ou água fria em cima da mesa junto da comida deles. Nunca. Eles sim tinham uma caneca de água quente. Não era nem temperatura ambiente, gente, era de água quente. Eles iam no filtro que tinha a opção, né, de tirar água quente, tiravam água quente. Aí eu disse, vão fazer um chá, né? Na minha cabeça eu disse, não, eles vão fazer um chazinho para tomar. Não. Era só água quente. E uma quantidade pequena, 150, 100 ml de água. Porque a gente não precisa tomar muita água durante as refeições. Por que é que não se toma água gelada nem durante o dia, muito menos com as refeições? Porque isso enfraquece a digestão do corpo. Como é que normalmente eu gosto de explicar isso? Vamos lá, vamos pensar aqui e raciocinar. Qual é a temperatura normal do nosso corpo? A nossa temperatura normalmente está em 36,6, alguma coisa em relação a isso, não é? Qual é a temperatura de uma água gelada com gelo? Aqui nos Estados Unidos, então, a gente vai no restaurante, eles trazem um copo deste tamanho que tem mais gelo do que água. Qual é a temperatura de uma água cheia de gelo dessa? Gente, muito baixa, sei lá. 5 graus, 10 graus, dependendo da quantidade de gelo que tenha na água. O que é que vocês acham que acontece no momento em que a gente coloca essa água gelada no estômago? Primeiro que já dá um choque térmico enorme na boca. Por isso que tem muita gente que não consegue tomar gelado porque os dentes doem. Aí você desce com essa água, o corpo tenta de toda forma ir esquentando essa água um pouquinho mais para que não tenha um choque tão grande. Então, conforme vai passando aqui pelo esôfago e vai descendo, o calor do próprio corpo vai tentando aquecer um pouquinho mais essa água, mas não vai chegar nem perto da temperatura do corpo. Então, ela cai no estômago muito fria. O estômago, para começar a processar essa água ou qualquer alimento que esteja no estômago com essa água fria, ele primeiro precisa aquecer o alimento e a água à temperatura do corpo. Então, vamos dizer que essa água chegou no seu corpo numa temperatura, vamos, sei lá, pensar em 15 graus, 20 graus. O estômago ainda tem que aquecer isso para 36 graus. Por quê? Porque ele só começa o processo digestivo a partir do momento que a temperatura dos alimentos e dos líquidos no estômago estão na mesma temperatura do corpo. E quanto de energia vocês acham que o estômago precisa para esquentar esse alimento no seu estômago? Esse é o motivo de que muita gente se sente cansada depois das refeições. Precisa até tirar uma sonequinha de tão cansado que fica. Justamente por isso, o estômago drena a energia do corpo inteiro, tira a energia do corpo todo para trazer para o estômago para poder fazer essa digestão. Então, vamos lá, gente. Vocês precisam entender isso. Você pode estar sobrecarregando o seu corpo achando que está sendo saudável tomando água gelada. A água é super bem-vinda, mas sempre em temperatura ambiente. Eu não vou pedir para vocês tomar água quente, porque isso não faz parte da nossa cultura e nós estamos, pelo menos aqui no sul da Flórida, num estado super quente. Não vou pedir isso para vocês, mas pelo menos uma água de temperatura ambiente. No mínimo isso.